Fala, meus amigos, tudo bem? Gente, eu vim aqui fazer esse vídeo. Eu confesso que eu não posso estar fazendo esse vídeo agora, porque eu tenho Judite amanhã. Como diria minha avó, eu tenho Judite amanhã. Ela não sabe falar Judite, ela fala Judite. Eu tenho Jiu-Jitsu amanhã e eu tenho que acordar às 5h30. E aí são apenas 10h30. Então, tipo assim, pra vocês pode ser um absurdo. Ai, ele dorme muito cedo. Mas eu não tanco. Eu tenho que dormir muito cedo, né? Então eu vou fazer esse vídeo bem rápido, porque eu acho que é uma curiosidade, né? E eu vou tomar um partido sobre essa opinião de uma pergunta, né? Que eu mesmo me fiz. Há muito tempo, eu acho que quem plantou essa curiosidade foi o John, mas eu não sei com certeza afirmar quem foi. Eu acho que foi ele. Ele falou que Paulo era depressivo porque algumas pessoas já tinham lido as cartas dele e percebido isso. Mas eu percebi alguns trechos e, tipo assim, pelo que eu lembro, o principal argumento era o trecho de Filipenses, né? Filipenses 1:21, né? O famoso. É... Deixa eu ler aqui só pra não errar. Porque pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tá? Esse era o principal argumento dessa frase, desse texto. Também tem outro argumento muito bom, que é o espinho na carne, né? A gente vai ler ele aqui porque ele faz parte da minha argumentação. Mas esses dois textos mostravam que ele era supostamente depressivo. E eu falo supostamente por quê? Porque, na minha opinião, ele não era depressivo, mas sim ele era um verdadeiro cristão, sabe? É, o, uma vez Marco Teres falou isso. O sucesso de um cristão é se esvaziar da melhor maneira possível. Tipo assim, Cristo se esvaziou tanto que ele podia morrer e não ter nenhum problema, sabe? Então, esse é o sucesso de um cristão, é se esvaziar. É tipo assim, não ligar mais pra riqueza, não ligar mais pro nosso cargo, pro nosso sonho. É o esvaziamento de si. E é claro que isso é muito difícil, né? Mas, enfim, vamos voltar pro foco, né? E eu acredito que Paulo não era depressivo. E eu não vou falar só sobre isso, eu vou falar sobre o que a gente pode tirar, né, de lição sobre isso, tá? Eu acredito que Paulo verdadeiramente se esvaziou de tal maneira que ele podia falar essas coisas, né? Mas eu não sei se ele falava tipo, por emoção ou porque ele era depressivo. Isso a gente nunca vai conseguir bater o martelo porque a gente não conversa com Paulo, né? Mas essa é a minha interpretação sobre. Bom, vamos lá para Coríntios. Eu vou mostrar aqui os trechos que eu vou ler para vocês e o porquê que eu acho que ele não era, tá? Bom, o primeiro trecho que eu pego aqui é 2 Coríntios 11, o versículo 28, tá? Primeiro eu peço bastante atenção para vocês sobre analisar o contexto, tá, gente? Não vamos tentar pegar um trecho em específico e falar só sobre ele. No contexto de 2 Coríntios, ele fala da preocupação que Paulo tinha com os coríntios mesmo. E ele fala sobre pessoas que estavam pregando um evangelho que divergia disso, tá? E aí ele começa a falar de pessoas que usavam um suposto evangelho para se alavancar, né? Então é que ele fala aqui, ó, no versículo 7. Será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los pregando-lhe gratuitamente o evangelho? Enfim, ele está falando dessas pessoas que querem se levantar com o evangelho, né? E aí, no versículo 16, ele começa a falar sobre os sofrimentos dele, tá? Ele fala aqui, ó, no versículo 23. Eu trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes, açoitado, 5 vezes fui não sei o que e tal, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Pô, o cara sofreu pra caramba também. Ele era literalmente um mártir, né? Pô, o cara foi assaltado e tal, né? Trabalhei arduamente. E aí ele chega no 28, ó. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. E esse texto pega muito, tá? Esse texto é muito difícil da gente conseguir tirar alguma coisa. E fora esses dois versículos, talvez esse seja o que mais aponta isso. Além disso, eu enfrento uma pressão interior. E aí ele continua o versículo. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então,
talvez essa pressão que ele tem, até a minha Bíblia comentada ela fala isso, essa pressão que ele tem talvez seja uma ansiedade, tipo assim, poxa, eu quero espalhar o evangelho e tal. Então, talvez ele realmente tenha alguma coisa, sabe? Ele pode ser que ele seja ansioso, né? Mas não ansioso, a Bíblia até retratou aqui, não ansioso uma pessoa tipo, poxa, o que que eu vou vestir, o que que eu vou comer e tal, mas sim num sentido de tipo, cara, eu quero ver o evangelho prosperar e tal, enfim, né? Ansioso de uma maneira boa. Então, de fato, ele pode ter alguma coisa. E aí, essa ansiedade tipo assim, pode falar aquelas coisas, né? Ou morrer pra mim é lucro, né? Mas você não consegue afirmar. Até porque o contexto que ele fala em Filipenses também é um contexto de ansiedade. A gente vai falar sobre isso aqui. E aí, pulando pro capítulo 12, tá? É importante ler os capítulos 11. Eu não li o 10, tá? Mas se você quiser fazer uma análise mesmo, é legal você ler a carta, não só o 10, 11, 12, a carta inteira, para você ver o contexto. Eu não fiz isso, tá? Eu vou confessar aqui. E aí ele começa o 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ele começa do espinho na carne, né? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, não sei o quê. E aí vem essa parada, né? O comentário bíblico da minha Bíblia, ele fala isso. Deus deu um espinho para Paulo e Paulo pediu para que ele se removesse. Sugestões sobre a natureza desse espinho caem em três categorias: ansiedade espiritual ou psicológica, tal como a angústia sobre a incredulidade de Israel, ou pode ser também essa ansiedade, né? Aí a segunda, oposição ao seu ministério ou mensagem. Essa da oposição do ministério, eu acredito que não seja, porque ele fala abertamente, poxa, gente, vamos aceitar, mas tá tudo bem, sabe? Ele é bem tranquilo, no meu ver. Ou terceiro, uma enfermidade recorrente e atormentadora. E isso aqui também é osso, porque não tem como a gente debater, né? Essa primeira e a terceira afirmativas do que podem ser o espinho são muito complicadas a gente falar, porque ansiedade espiritual seria essa ansiedade de 1 Coríntios 11, 28, né, que ele está falando dessa pressão interior, e essa enfermidade pode ser realmente uma enfermidade, eu não sei afirmar se ele já foi doente ou enfim, mas pode também ser depressão, porque enfermidade é algo que faz a pessoa sofrer, né? E a enfermidade é justamente isso. Eu li no dicionário antes de gravar. É algo que traz uma doença que faz mal. Então, tipo assim, é complicado a gente falar, né? E aí, o Paulo fala: poxa, minha graça é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda em mim e tal. E aí, é complicado, sabe? É complicado realmente a gente debater, porque a gente não tem como bater um martelo nisso, né? Mas. Travou o vídeo. Voltou. Mas fica entre esses dois: ou a ansiedade ou essa depressão. E aí vamos a verdadeira polêmica, né? De Filipenses. Deixa eu só achar aqui. Pera aí. Bom, em Filipenses, Paulo fala o seguinte. Aqui dá pra ler a carta toda porque ela é muito pequena, só tem 4 capítulos. E de acordo com o meu amigo Zé, ele falou que era o livro mais feliz da Bíblia. Eu não sei de onde é que ele tirou isso, mas eu levo isso como algo legal, assim, eu conto como uma curiosidade. Mas eu nunca nem vi isso. Ele falando, eu só vi ele falando sobre isso, né? Curioso. Bom, o que que ele começa falando? Ele começa a falar no capítulo 18 o quê? Mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Peraí, vou ler de novo. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por falsos ou verdadeiros motivos, Cristo está sendo pregado. E é por isso que eu me alegro. Nesse capítulo, ele está falando do sofrimento de Paulo e a expansão do evangelho de acordo com isso, sabe? E aí, isso me quebra muito no negócio da depressão, porque, tipo assim, o sofrimento de Paulo, nesse contexto aqui,
ele fala sobre um sofrimento físico, né? Não sobre um sofrimento psicológico. Eu acho que até não faria muito sentido falar sobre um sofrimento psicológico, porque na época a galera nem ligava, velho. É 2000 anos atrás, né? Então, eu acredito que a galera não ligasse. Então, eu acredito que ele estava falando de um sofrimento físico mesmo. E ele continua: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que aconteceu resultará na libertação graças à oração de vocês, ao auxílio do Espírito Santo. Aguardo ansiosamente, olha, outra vez, aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, determinação sempre, tá? Enfim. E aí, pulando pro 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez, eu vejo isso num contexto de sofrimento físico, certo? E uma ansiedade boa, né? Essa ansiedade espiritual. Então eu acho que não era uma depressão que ele tinha mesmo. Eu acho que ele falava no contexto de algo feliz, né? Uma ansiedade boa. E aí, ó, o versículo 23, que é o que eu quero pontuar, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. E contudo, né, é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, esse versículo também ele é muito complicado, porque ele fala que ele quer estar com Cristo. E isso pode ser um pensamento suicida. Mas, foi o que eu falei. No versículo 18 eu ressalto isso. O Paulo se esvaziou de tal maneira que ele falava aquilo ali normalmente. O morrer para mim é Cristo e o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, né? Tanto que ele fala no versículo 18, mas o que importa é que o evangelho de Cristo seja pregado. Então, eu acho que o que a gente pode aprender de verdadeiro valor aqui é o esvaziamento de Paulo e o sucesso desse esvaziamento, sabe? Em Filipenses todo ele fala sobre esse esvaziamento. E eu acho muito interessante a gente tentar aprender sobre isso. Porque a nossa vida, nós somos verdadeiros ídolos, sabe? Não verdadeiros ídolos, mas a gente nos autoadora. E isso é muito complicado, cara. Por quê? Porque eu vi um dia um podcast do Jesuscope e aí isso ficou muito na minha cabeça. Inclusive o Diegão pregou sobre isso em algum movie. Ele falava o seguinte: Sadraco, Mesaque e Abednego, passagem e tal, né? E aí Sadraco, Mesaque e Abednego não se prostraram. E aí o Douglas falou uma coisa: sabe qual é o verdadeiro problema da nossa adoração? É que a gente não se dobra para uma estátua dourada, mas a gente se dobra para nós mesmos. Os nossos ídolos são nós mesmos, né? E, cara, isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Ele continua lá no podcast, né? Ele fala que o nosso ídolo somos nós mesmos quando a gente prefere nosso trabalho do que Jesus. Quando a gente prefere o nosso celular do que Jesus. Quando a gente prefere o nosso orgulho do que Jesus, sabe? E eu vou confessar aqui, essa parada do orgulho pra mim é muito difícil. Viver uma vida de santidade, todos nós vivemos uma vida de santidade, é muito difícil, né? Não é fácil. E essa parada do orgulho pra mim é muito difícil, sabe? Eu sinto em mim, e tipo assim, eu acho que todos nós ter esse pecado do orgulho, né? Mas pra mim é complicado. E tipo assim, eu tento lutar contra isso diariamente. Então, eu acho que o nosso sucesso é estarmos. E tipo assim, o meu sucesso é eu estar em uma posição vulnerável de confessar meus pecados. O meu sucesso, assim, no caso do esvaziamento, né? É quando eu fico vulnerável. O meu sucesso é quando eu vou lá e confesso um pecado. O meu sucesso é, enfim, quando eu tento deixar meu orgulho de lado, sabe? E aí, o seu sucesso pode ser o quê? O seu, de você que tá assistindo, né? É quando você dá mais valor para Cristo do que ao seu trabalho. Enfim, como a gente falou, o sucesso de um cristão é tentar ao máximo se esvaziar e ter Cristo em si, né? E o Marco Teles falou isso no Amado Timóteo, eu não quero estender muito, porque eu ainda quero falar do outro versículo. Mas a gente sempre aprendeu que o sucesso da nossa vida era acumulações, poxa. O sucesso de alguém na vida é ter dinheiro, é acumular muitos bens,
acumular muitas coisas, mas não o sucesso de um cristão é o esvaziamento. E a verdadeira faceta disso é o esvaziamento de Cristo. Então, eu acho que Paulo teve esse esvaziamento e aí ele falava essas coisas. Não, porque para mim morrer é Cristo, sabe? E é muito difícil a gente falar isso, sabe? É muito difícil a gente falar isso. Será que você prefere a sua profissão, você prefere o seu sonho do que Cristo? E isso é muito difícil. Porque você pode facilmente falar, todo mundo fala isso, você prefere seu sonho ou Cristo. Mas você prefere o seu orgulho ou Cristo? Você prefere confessar o seu pecado ou Cristo? Tipo assim, enfim, né? Você prefere ficar cometendo seu pecado em segredo ou Cristo? Que seria confessar? Sabe, cara, isso é muito difícil. Então, tipo assim, por que a gente faz essas coisas, cara? Por que a gente tem alguns pecados que a gente faz escondido? Por que a gente faz essas coisas? E eu falo isso por mim mesmo. Cara, eu tenho essa parada do orgulho. Então, isso é muito difícil, sabe? É muito difícil. E, tipo assim, eu não tô falando aqui como se fosse resolver muita coisa, né? Isso eu tenho que resolver com conversas e realmente me expondo em um lugar vulnerável. E isso é muito difícil, sabe? E aí vamos pro outro trecho polêmico aqui, né? Filipenses 3, do 7 pra frente, né? Essa passagem ela é muito conhecida e ela é linda, cara. Linda de verdade. Ó, mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Esse versículo é bem polêmico. Ó. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não ter na minha própria justiça que precede da lei, mas mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e baseia-se na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Então, tipo assim, ele volta a esse, na minha visão, uma ansiedade santa, assim, de estar com o Senhor e de que o Evangelho prospere, sabe? Então, eu não tenho mais muito o que falar, eu acho que eu não consigo mais acrescentar muita coisa. Mas, respondendo a pergunta do vídeo, Paulo era depressivo? Não tem como a gente afirmar, mas na minha visão não. E eu acho que a gente pode aprender muito mais da Bíblia com essas questões, tipo assim, exegéticas, essas questões assim, do que só lendo, tipo assim, só lendo. Vamos debater e pensar sobre a Bíblia, né? Então, meus meninos, eu quero escutar eu vou mandar esse vídeo para alguns, eu quero escutar a opinião de vocês. E é isso. Um beijo a todos vocês. Amo a quem for ver aí e quem chegou até o final. Tchau.